Vamos orar? Vamos? Aí, ó. Obrigado, Pai. Bendito seja o Teu santo nome. Enche o nosso entendimento nesse dia. Nos revela mais uma vez Tua vontade, Teu favor, Tua graça. Nos dá revelação dos mistérios que estão escondidos na Tua palavra. Enche este lugar, Senhor, da vida. Nos ajuda na compreensão. E nos dá, Senhor, que o Espírito Santo traga a nossa memória e nos deixe afiados na Tua palavra, para nós darmos bom testemunho e todos os que nos ouvirem possam se achegar a Ti. Obrigado pela Tua bênção que é derramada sobre esse povo. Obrigado pelo estudo, pelo dom da revelação. Glorifica o Teu nome enquanto nós abrimos a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão prontos? Tudo legal? Firme na rocha? Vamos estudar? Amém. Bom, nosso panorama, esse é o nome do curso, passou durante esses meses todos, desde o início do ano, pelo Velho Testamento. Passeamos na Bíblia em muitos versículos de capa a capa e falamos dos começos, né? Livro dos começos, Gênesis. Falamos da época do pacto com Noé, falamos da época da lei, do pacto com Moisés, e a gente deu uma pincelada rápida sobre os reis, sobre os juízes, e não é exatamente esse o foco que nós precisamos gastar mais tempo, então a gente deu um salto para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês receberam a apostila? Todo mundo up to date aí? Amém. Eu vou tentar ver se a gente acompanha alguma coisa do texto bíblico lá na tela, mas é legal que você continue abrindo a tua Bíblia aí, porque isso é um treinamento. Abrir a palavra de Deus, saber exatamente onde você está, e o curso visa equipar você para defender a tua fé. Então você vai acumular não só conhecimento, mas vida para ser transmitida a quem te ouvir, vida da parte de Deus, e então você tendo essa destreza com a palavra de Deus, o Espírito Santo pode te usar, trazendo à tua memória textos e fazendo você transmitir a vida que recebeu. Amém? Então vamos lá. Cronologicamente, então, o nosso estudo chega a um ponto principal, que todo o livro da Bíblia aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos falar aqui na primeira vinda de Cristo. Lá se vão 2000 anos, aproximadamente, e vamos falar de aspectos muito importantes da sua primeira vinda, mas antes disso, vamos estudar algumas características importantes da pessoa de Jesus. Então nós vamos ver a eternidade de Jesus, e a humanidade de Jesus, e a deidade de Jesus, porque Ele é Deus, e Ele é homem. Ele é 100% Deus, e Ele é 100% homem. Estão comigo? Então, para nós iniciarmos, conforme que está na apostila, se Jesus não for eterno, Ele não é Deus. E nós vamos deixar bem estabelecido a nossa crença de que Ele é Deus, né? Isso porque tem algumas seitas, Testemunha de Jeová em especial, que dizem que Jesus é o Filho de Deus, mas Ele não é Deus. E eles cortaram vários pedaços da Bíblia para não se pegarem em pontos que são inexplicáveis para eles. Então tiraram da Bíblia.
Tem um texto de Apocalipse que depois eu vou falar com vocês, que começa falando tudo sobre Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e você pega um testemunho de Jeová e diz, e esse aqui quem é? Esse é Deus, e esse aqui é Deus, e esse é Deus. Aí no fim aparece assim, e eu, Jesus, escrevi tudo isso. Aí você fala, e esse aqui quem é? Aí o cara fica assim, porque foi o único lugar onde eles não tiraram, então é uma pegadinha na própria Bíblia deles lá. Bom, se Jesus não for eterno, então ele não é Deus. Então nós vamos abrir em primeiro lugar ali no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Está lá na tela, João 8, 58, respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ok? Antes que Abraão existisse, eu sou. A palavra existisse, eu coloquei a mãozinha lá sobre o existisse, né? Ginomai, dá para ler? Ginomai. Aqui do lado. Tá bom? Tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida, acontecer, erguer-se, aparecer na história. Então, antes que Abraão existisse, e vem em letras garrafais, eu sou, ok? Não sei se vocês lembram, mas nós começamos falando que Deus, ele se revela no meio da sarça ardente, lembram disso? Que não é uma sarça, é o quê? Você já devia saber. O que é aquela planta? Espinho, espinheiro. É um thorn bush em inglês. Thorn bush, que quer dizer espinheiro, né? Então, foi traduzido para nós como sarça. Sarça. Sabe que quando você assiste aqueles filmes de Velho Oeste, que tem aquelas bolas de vegetal voando com o vento no meio do deserto, que fica, aquilo é uma sarça. Não dá a exata noção do que seja aonde Deus estava falando. Ele falava no meio do espinheiro. E aí então a pergunta é, por que Deus, que podia falar de tudo quanto é jeito com Moisés, diz para Moisés, tira os teus sapatos, tira as tuas sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. E ele começa a falar isso no meio de um espinheiro que está pegando fogo e não se consome. Por que ele fala dessa maneira? Ele podia ter aberto os céus e uma voz fala com Moisés, ou então, não sei quantos viram o filme Noé, parece uma criancinha, né, fazendo o papel de Deus e ele fala. Ou então ele podia fazer qualquer outra coisa. Podia pôr uma mula para falar com Moisés, como também já usou a mula de Balaão. Mas ele escolhe essa maneira, ele vai falar do meio do espinheiro que está ardendo em fogo. Porque o que ele fala dali do meio dos espinheiros para Moisés é, diga ao povo que eu sou, te enviou. Ok? Por que ele escolhe o espinheiro? Porque profeticamente ele está apontando para esse versículo. Ou seja, eu sou, fala no meio dos espinhos. Eu sou. E Jesus declara, antes que Abraão fosse, eu sou. E ele era quem portava a coroa de espinhos na cabeça. Jesus. Então, eu sou, fala do meio dos espinheiros. Aponta para Jesus Cristo. E isso aponta para a eternidade de Jesus Cristo, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Deus que falou lá no meio dos espinheiros, eu sou o que sou, e Ele é eterno, né? El Olam é o texto em hebraico, El Olam é o eterno. Esse mesmo Deus, agora no Novo Testamento, se faz homem, mas Ele continua sendo o eu sou. E Ele está falando do meio dos espinhos, com a coroa de espinhos na cabeça, e diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Então Ele é eterno. Amém? Miqueias 5:2. Abre aí a sua Bíblia, vamos lá. Não fica vagaroso, hein?
Fique esperto. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Declara o quê? Mas tu, Belém Efrata. Vocês conhecem esse texto? Posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então esse Jesus que nasce em Belém, né? Da onde ele vem? Ele sai, né? De tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tudo bem? Nós ainda vimos que Deus foi muito gentil para conosco. E tempo é uma coisa que para Deus não afeta Deus. Deus vê desde a eternidade até a eternidade, ou seja, andando para trás, sem parar, nunca. Andando para frente, sem parar, nunca, no tempo. Para trás e para frente, sem parar, nunca. Para Deus, tudo isso é um pontinho, como um ponto. E Ele olha de fora do tempo e vê tudo acontecendo. É um ponto. Por amor de nós, para a nossa compreensão e para um fluir, Ele pegou esse pontinho e esticou. E daqui começou a contar tempo até aqui, onde vai outra vez deixar de ter tempo contando, e é eternidade, eternidade. Isso aqui que ele pegou e esticou é o tempo que nós temos. Então, antes de começar a contar tempo, Jesus existia. Depois que parar de começar a contar tempo, Jesus existe, existirá. E aí, ele sai desses lugares antigos, desde os tempos da eternidade, e nasce em Belém, Efrata, uma cidadezinha pequenininha. Tudo bem? Então ele é eterno. Isaías 9:6, vamos lá? Isaías 9:6 também é um texto muito conhecido. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, lembra? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Então ele é Pai da Eternidade, Deus Forte. Ele é, esse menino, Jesus, ele é Deus Forte. E é Pai da Eternidade, é eterno. Legal? Para completar um pouquinho o nosso estudo, para pôr um pouco mais de tempero para os crentes mais velhos, Jesus, ele é o cabeça, amém? Amém? E ele tem um corpo. Onde é que está o corpo de Jesus? Eis-nos aqui, somos o corpo de Cristo, amém? E ele é o cabeça, amém? E a palavra aqui declara, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E aonde ficam os ombros? É na cabeça ou é no corpo? No corpo. Então, Jesus é o cabeça, e o governo estará sobre os seus ombros. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esse é o governo que Ele mesmo, Jesus, deu. Uns como apóstolos, e outros como profetas, outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo bem? Então, no corpo está o governo. Ele é o cabeça, inclusive sobre os ombros.
Ele manda, ele reina, ele é o cabeça, ele dirige. Mas o governo, é o governo espiritual da igreja, está sobre os ombros que estão no corpo, nós. Então Jesus funciona como cabeça e ele colocou dentro do corpo um governo que está nos ombros. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, entendemos, é o governo de Cristo sobre o corpo. Beleza? Mas ele continua sendo Deus forte e Pai da eternidade, ou Pai eterno, como está aqui na minha versão. Eterno. Aí em João capítulo 1, versículo 1. João 1:1. João 1:1. Estão lá? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus é o Verbo. Ele diz, eu sou a palavra, o Verbo. O Logos, aqui o que está sendo traduzido, o verbo deve ser Logos. Vamos checar isso aí? Só para a gente ter certeza? Então vamos aqui ó, ir para João, aqui que é um drama, né? Porque até chegar em João 1, fica um pouco difícil de manobrar aqui. No princípio, Arche. Era o Logos. Estão vendo lá? Logos. Logos tem duas palavras bíblicas que são traduzidas por verbo ou palavra. No princípio era a palavra. Jesus, ele é a palavra. Tem dois vocábulos que são traduzidos por palavra. Uma é Logos. Tem até um barco que navega nos rios da Amazônia, ministrando a palavra de Deus para todos os ribeirinhos e os índios, que se chama Logos, o barco. É muito tremendo e tem uma biblioteca dentro dele. E outra palavra que aparece na Bíblia é rema. Logos e rema. Logos é a palavra escrita. A palavra mata. Viu? A palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra, o Logos, mata. Porque ela é fria. Não sei se você já escreveu um WhatsApp para alguém, sem pôr aquelas carinhas, e nem fazer sinalzinho, e nem dar risadinha, e nem bater palminha, e você quis expressar os teus sentimentos, e foi mal interpretado. Porque o texto, ele é frio. Você fala, e a pessoa não está vendo se você está falando... ou você está falando... No texto você não lê isso aí. Então, esse é o Logos, é a palavra escrita, ela mata. Mas o rema é a palavra que é revelada. Então, por trás da palavra, além de ter o texto, tem um espírito da palavra. Muitos anos atrás, eu tive um programa na televisão por 6 meses que se chamava No Espírito da Palavra. Era o nome do nosso programa aqui na Comunhão Cristã. E passava uma vez por semana, e isso é uma história de outra dispensação, lá para trás, amém? Mas, no Espírito da Palavra, é esse rema. É uma palavra, um verbo, que é específico. Quando Deus fala na Bíblia que a palavra dele não volta vazia, mas antes cumpre o propósito para o qual ela foi lançada, é o rema. É a palavra de Deus, rema. Ela é revelada, ela vai, acerta no coração, é uma flecha. Essa palavra vivifica, né? Mas a palavra Logos mata. O Espírito vivifica a palavra. Tudo bem? Jesus é o Logos, né? Ele, no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, ele é Deus Filho.
Ele é Deus, Filho. Ele estava com Deus, Pai. E Ele é Deus. As duas coisas. Tem uma família celestial envolvida na parada, amém? Pai, Espírito Santo e Filho. Quiser chamar o Espírito Santo de mamãe, tudo bem. Dá para encarar, viu? Ok? Pai, Espírito Santo, Filho. É uma família celestial, criadora. É um Deus triuno. São três, é um só. É um Deus. Tem três revelações dele. Funções também. Mas esse Deus Filho, que é Deus, é eterno. Continuou sendo Deus e se fez homem. Tudo bem? Tudo bem uma ova. Vocês não estão entendendo nada. Esse negócio é enroscado de entender. Se você fala assim, ele é Deus, ele é homem, tá bom. Não está não, você não está entendendo nada. Tem que entranhar esse negócio, tem que você falar, e eu não consigo explicar isso, né? Você tem que, enquanto a gente está aqui falando, o Espírito Santo tem que dizer para você o quão Jesus é Deus e o quão Jesus é homem. E você vai começar a ter um estalinho da revelação. Só um pequeno estalo, não muita. Glória a Deus. Então, o verbo, quando tudo começou, já existia. No princípio era o verbo. Antes de começar a contar o tempo, que aqui a Bíblia chama de no princípio. Princípio, ok? E antes do princípio era o quê? Eternidade. Pô, então não teve princípio, tinha eternidade. Não, mas aqui começou a contar o tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pum! 1, 2, 3, já! Começa! Começou a contar o tempo. E no princípio, era o verbo. Já era. Era. Passado. Né? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Isso antes de princípio. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra. Jesus é a palavra. Isso aqui. Quer conhecer Jesus? Leia Jesus. Se você só lê a Bíblia sem o Espírito Santo, você morre. Se você lê a Bíblia e o Espírito Santo vivificar a palavra, você vive. Você vive. Tem que ter o Espírito Santo vivificando essa palavra, porque a letra é morta, ela mata. O Espírito vivifica a palavra e ela faz sentido para você. É assim que a gente precisa receber esse Jesus, esse verbo, pelo Espírito, de forma que vivifica. Você fala, quando Ele fala contigo, quando você lê a Bíblia, que ela fala contigo, ela salta da página, você fala, uau! Mas eu já li isso 10 vezes, nunca tinha visto isso. Uau! É porque aí fez rema. Que você pode ler, e ler, e ler, e ler, e falar, acabou o tempo, chega, fecha. E não aconteceu nada. Ou você pode ler, e a palavra, você olha e fala, uau! Deus, ele fala comigo enquanto eu escovo os dentes. Porque eu estou quieto, amém? Não estou falando nada. Estou ouvindo. Então eu estou lá, e Ele fala comigo nessa hora. Ele aproveita. Acho que Ele fala mais com as mulheres enquanto elas estão escovando os dentes, porque elas não dão chance para Deus falar. É demais. Mas Ele aproveita que você está lá com a boca, né? Que nem quando você está no dentista, e o dentista pá, e você e aí Ele fala contigo. Então eu estava lá escovando os dentes um dia, eu estava perguntando para Deus, por que, eu preguei isso domingo, por que a gente tem craca na cara, adoece,
tanto espinho, tanto mato que a gente produz no corpo. E ele disse para mim assim, você é pó da terra. Eu estava lá escovando os dentes, ele falou para mim, você é pó da terra. Eu fiz, ah! Aí eu fui lá rápido, em Gênesis 3,17, porque tu és pó, e ao pó tornarás, porque da terra foste tomado, e para a terra você vai voltar. Eu falei, nossa, é por isso, maldita é a terra por tua causa. Então, nós precisamos quebrar esse negócio. E Deus nos dá instrumentos para a gente quebrar esse negócio, mas essa é outra história. O que eu quero falar é sobre rema. Você está lendo a palavra e não está acontecendo nada. Eu já tinha lido que maldita é a terra por tua causa, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, e a terra não dará sua força, e ela produzirá espinhos e abrolhos. Eu já li isso um monte de vezes, e é o que acontece hoje. Você pega aí as fazendas e todo mundo se matando para fazer aquilo produzir. Mas outra coisa é Deus falar contigo enquanto você está assim, com a escova no caminho, e você para e fala, pó da terra. Isso aí é rema. Então ele fala, faz sentido para você, cai a ficha. Opa! É diferente. Amém? Quem já teve um rema aí? Levanta a mão. Te pegou, né? Você falou, caramba! Tem que ter. Porque só ler, que nem robozinho, não vai adiantar nada. Tem que meditar no que você está lendo. Fala, pai, não entendi, me explica isso aqui. O que quer dizer esse negócio aqui? Né? Ignomínia. Pai, o que é ignomínia? Me explica. Ignomínia, ignomínia. Ignomínia, ignomínia. Ignomínia, ignomínia. Até que ele te explica. Desonra, filho, desonra. Melhorou, né? Um pouco mais de entendimento. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1, 15. Até o 17. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Aleluia! Esse é Jesus, o Senhor Jesus, o Deus Filho. Nele, por ele, para ele, tudo foi criado. Tudo. E só subsiste nele. Se ele virar as costas para alguma coisa, aquilo é extinto, cessa de existir. Mas nele as coisas são sustentadas, a criação está sustentada pela palavra dele. Ele diz luz, se, e a luz é. Se ele disser agora, luz, cessa, vamos ficar no escuro. Porque a palavra dele é que sustenta as coisas. É Jesus, a palavra é Jesus. Amém? Então ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele nasceu primeiro do que nós em glorioso. Jesus já está em um nascimento glorioso. Ele é homem e ele continua sendo Deus. Tudo foi criado, todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades. Quer dizer, principados, potestades tem uma conotação negativa. Tá? Principados e potestades são ditadores, gente do mal. Nele foram criados, em Jesus. Nada que existe, nem Satanás, foi criado de outro jeito. Por ele, para ele, por causa dele.
João 3:31. Vamos lá? Amém? João 3:31 diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Esse é Jesus, vem do alto, do céu. Ele é sobre todos, 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 todos. Todo joelho se dobra, toda língua confessa, Ele é Senhor. Bem-aventurado aqueles que fazem isso agora. Porque vai chegar um dia em que todo mundo vai fazer. Se não fez antes, vai fazer na marra. Mas esses estão ferrados. Se for fazer na marra, não pelo seu livre-arbítrio, mas porque todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Ele vem do alto. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele vem do céu. Amém? Ele é eterno. Ele não começou aqui. Ele vem do céu. Amém? Tem alguma dúvida? Ele veio do céu. De onde ele veio? Do céu. É eterno. Ele não nasceu. Por isso é uma abominação terrível chamar Maria de a mãe de Deus. É horrível isso. Por quê? Porque Maria nasceu. Deus não. Maria nasceu. Deus não nasceu. Jesus veio do céu. Se você quiser dizer que Maria é a mãe de Jesus, não está errado. Porque ela teve um menino e deu o nome dele de Jesus. Agora, mãe de Deus é terrível. Porque Deus é eterno. E Jesus, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é eterno, ele é Deus. Então, ninguém pariu Jesus. Ninguém pariu o Deus Filho, o Cristo. Ele é eterno. Então, Maria não é a mãe de Deus. De jeito nenhum. E ela não é a rainha do céu. João 17:5. Depois você faz uma colinha desses textos todos aqui que estão agora nessa 17:5. E põe na tua carteira, viu? Deixa lá. Né? João 17:5. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Alguma dúvida? Então ele tinha uma glória junto do Pai. Agora ele vai ser morto e vai voltar para o Pai. E ele diz: agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Ou seja, antes do princípio, lá em eternidade. Lá, esse lá não tem fim, tá? Não entra na nossa cabeça isso, né? Lá, e eu posso ficar aqui o resto da minha vida, e eu morro, meu filho continua lá, e o filho, não acaba nunca e você não chega. Na eternidade. Não entra na nossa cabeça, sempre existiu. Ele deve ter, começou, vai. Não, nunca começou, sempre existiu. Na nossa limitação do tempo corrido, ninguém concebe algo eterno. Não tem como. Tua cabeça não chega no negócio. E você viver para sempre, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, novos céus e nova terra, fica enrolado. Quando é isso? A primeira coisa que você pergunta é quando? Não tem quando, gente, não tem quando. E o que Jesus vem fazer é já. Não é quando, é já.
Está valendo. Isso é que é muito legal. Amém? Pré-existência do Filho de Deus. João 1,15. Estamos em João? João é legal, né? Fala sério. Quando eu me converti, eu comecei a ler tudo isso daqui, eu vi quanta pancada o apóstolo Paulo recebia, eu falava, pai, eu queria ser como João. Oh, é tão bom. Tá certo que ele foi preso, mas também não foi assim que nem Paulo, né? Paulo, bateram no cara. Porque também aquilo que o homem semeia, é isso que ele vai colher. Amém? E o Paulo bateu sem dó nos cristãos. E colheu. Mas bateu. A palavra declara que enquanto Estevão estava sendo apedrejado até a morte, Jesus em pé no céu, esperando ele morrer para recebê-lo lá, Paulo consentia. Ele era o chefe da galera que estava apedrejando Estevão. Aí, semeou, colhe. Foi apedrejado várias vezes e açoitado 39 chibatadas. Foi jogado de um precipício, foi picado por uma cobra, morreu, voltou, morreu de novo, voltou de novo. Uma loucura. Aí eu falei, Senhor, me deixa ser que nem João. João, você vê, ninguém estava reconhecendo Jesus. João lá do barquinho fala, é o mestre. O cara era bom. Tinha olhos para ver. Morrer iam morrer mesmo, né? Então vamos ter discernimento. E João começou a andar com Jesus, tinha 15 anos. Ah, maravilha, fala sério. 15 aninhos. Tremendo. João 1,15. Oh, glória. João deu testemunho dele e clamou dizendo, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Amém? Então, Jesus é pré-existente, é eterno. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. Esse o deu a conhecer. O Deus unigênito, quem é Deus unigênito? Jesus. É o unigênito do Pai, o primeiro que nasceu. É o único, primeiro e único, unigênito. Primeiro nascido, único. Nasceu do Pai. Esse Deus unigênito o deu a conhecer. Ninguém viu a Deus, mas se você olhar para Jesus, você vai ver Deus. Versículo 30. Este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. De novo. Amém? Ele veio antes de mim e me passou e vai para depois de mim, porque é eterno. Aleluia. Colossenses 1,15. Vamos lá. Colossenses 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos até o 17. Já lemos isso? Então pula. João 3,31. Vamos voltar de novo? Oh, glória. Não, peraí, eu estou confundindo as bolas aqui. Pulei a linha. João 3,16. Vamos lá. Continua lá no João. Se eu te mandar sair do João, você me desobedeça. Vamos continuar no João. 3,16. Você sabe essa, ô Dorminhoco? Fala aí. Agora você tira isso do teu bolso e fala com todo mundo que cruzar o teu caminho. Aleluia. Perfeito. 6,33. João 6,33. Que diz ali. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.
Amém? Desceu da onde? Do céu. 50. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Esse é o nosso Jesus. 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ou seja, ele volta para o lugar de onde ele tinha vindo. Ele estava lá e os homens vão ver ele subir de novo para o lugar onde estava. Amém? Capítulo 8, versículo 23. Disse-lhes ele: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Amém? Versículo 42. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então Ele veio de Deus. Amém? Aleluia. Efésios 1, 3. Vamos lá na frente. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Aleluia. Ele é Deus e Pai de Jesus Cristo e nos abençoa com bênçãos nas regiões celestes em Cristo. Glória. Continua. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia. Então, ele te chama aqui de eleito, ele nos elegeu e ele nos predestinou. Então, você é predestinado e eleito. Pois é. E aí, muita gente pode entender que Deus criou uns camaradas que são para ser salvo. E criou uns outros camaradas que são para não ser salvo. O que vocês acham? A decisão é da pessoa. Opção é da pessoa. É da pessoa. Então, você não é predestinado. Basta querer. Sim, eu sei. Basta querer. Mas Deus te predestinou ou você é que escolheu? Calma, não se precipite a responder. Vamos ler aqui, Como também nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo, ele te elegeu. Antes da fundação do mundo, te elegeu. Sim, como Jesus elegeu os apóstolos, ele te elegeu antes da fundação do mundo. Isso. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele te elegeu para isso, para você ser santo e irrepreensível. E ele te predestinou para ser filho, por adoção, por Jesus Cristo. Te predestinou. Então, você é o cara ou você escolheu a Deus? Eu sou o cara. Tá. 1 Pedro 1. Estão lá? 1 Pedro 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Tudo bem? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Amém?
Então, Deus nos chama de eleitos e predestinados, desde antes da fundação do mundo. Por quê que Ele pode te chamar de eleito e predestinado, e Ele pode fazer isso desde antes da fundação do mundo? Por causa da presciência. Presciência. Apesar de Deus, olha para mim, a história para Deus acontece tudo num pontinho, não tem um tempo, começo e fim, contagem de tempo. Para Deus é um pontinho. Ele olha daqui e vê tudo acontecendo. Ele olha de fora da eternidade e vê tudo o que aconteceu, a história inteira, desenrolada inteira. Então, Ele de lá de fora tem presciência de tudo que aconteceu ao longo da história, do tempo. Ele tem uma presciência. Então, Ele sabe que você nasceu, aprontou todas, se arrependeu, pediu perdão, entregou o teu coração a Jesus naquele dia, nasceu de novo e teve um encontro com a cruz de Cristo e foi salvo. Então, lá de trás, Ele tem uma presciência e então Ele te chama de eleito. Eleito segundo a presciência de Deus. Então, você tem um livre-arbítrio. Você tem que exercer o teu livre-arbítrio. Se fosse assim que você não teria como, e você, uma vez que foi eleito ou foi predestinado, teu destino está selado, você é predestinado, não tem o que fazer, então você seria um robozinho. Mas Deus te criou com livre-arbítrio para você escolher entre o bem e o mal. Eis que está posto diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe a vida para que vivas, né? Então, você tem que decidir, mas Ele não decide no teu lugar, mas já te chama de eleito, predestinado. Por quê? Porque Ele é presciente, nós não somos. Como é que vai acabar a tua história, a tua vida? Ele já sabe como é que vai acabar, que dia vai acabar. E o que você decidiu ao longo da tua vida no tempo que te foi dado. Ele já sabe, e aí porque Ele sabe, presciência, Ele pode já te chamar. Mas você vai ter que decidir no devido dia. Tudo bem? Há quem discorde dessa minha posição e diga que o cara é eleito e o outro não é. E problema dele. Problema dele. Eu sou eleito, ó. É aquele fariseu que entra lá no templo e fala: "Ô Senhor, obrigado porque o Senhor não me fez que nem essa coisa." E a coisa diz: "Jesus, perdão porque eu sou o maior dos pecadores." E como é que a coisa correu? Esse que se humilhou foi exaltado, e aquele que se exaltou foi humilhado. Então, nós precisamos decidir todo dia por Deus. E Ele te chama de eleito, porque já sabe o que você decidiu. Já sabe se você é vencedor. Vai chegar lá naquele dia e vai receber a coroa. Já sabe. E te chama de predestinado. Por quê? Porque Ele tem uma presciência do que acontece. Mas Ele não exige assim, não te pega pelos colarinhos e fala: "Você vai aceitar." É tua decisão. O eleito já está salvo? O eleito já está salvo, mas não tem uma lista dos eleitos aqui. Pode procurar na tua Bíblia, se tiver uma aí, você vê se eu estou lá, mas não tem. Eleitos, no plural. Zacarias, vamos lá. Quem Ele chama de eleito, está salvo. Só a gente não sabe quem é. No livro está. Zacarias. Nós vamos ler
o versículo, Zacarias 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o 10. Só para você entender quem que está falando. Nós estamos continuando a conversar sobre Jesus e a sua eternidade e a sua pré-existência, que está testificada tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Tudo bem? Então agora nós vamos falar aqui um pouquinho lá em Zacarias, no Velho Testamento. Olha só. Zacarias 12 começa: a palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e o que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Tá bom? Esse aqui é o Senhor. Quem é esse aqui? Deus. É Deus. No original, eu pus para vocês verem lá na tela, está lá, Senhor, Yahvé, Jeová, aquele que existe, o nome próprio do único Deus verdadeiro, nome impronunciável. Então, esse nome em hebraico, os israelitas não falam o nome de Deus, porque não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, eles não falam. Nem em vão, nem se não em vão, não falam e pronto, que é para não ter risco. Então, Yahvé, o nome de Deus, eles não falam, não pronunciam. E quando eles falam Deus, em inglês, God, eles põem um G apóstrofo D, não põem o O no meio, para não pronunciar God. Nem isso também eles não pronunciam. E agora, mais recentemente, a moda é falar, oh my gosh. Eles falam mais, oh my God. Eles falam, oh my gosh, para não tomar o nome do Senhor em vão. Mas God não é o nome de Deus, né? God quer dizer Deus. É um exagero esse negócio, é uma treta. Mas aqui é Yahvé que está falando, tá? Quem está falando? Yahvé, Deus, o Eterno, Ele. Tá? E Ele discorre aqui, até que ele chega no versículo 10, e lá diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram. Opa! Como é que é isso? Como é que é isso? É que Deus, Yahvé, o Deus Pai, o Eterno, e o que transpassaram são o mesmo. E quem foi que traspassaram? Jesus, com a espada na cruz, furaram ele, transpassaram. Então, ele é Yahvé falando dele, Yahvé falando, e ele troca para Deus Filho no meio do caminho e continua o mesmo Deus. Então, esse Deus, ele está falando sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Derramarei o espírito de graça e súplica, e olharão para aquele a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Quer dizer, é o mesmo Deus. No contexto, é Jeová falando, e a descrição é de Cristo. Amém? Amém? Apocalipse 1:7. Vamos lá. O que quer dizer Apocalipse? Revelation. Revelação. Revelação de quem? Não. Revelação de quem? De Jesus. Abra aí no primeiro versículo de Apocalipse. Primeiro. Nós estamos no capítulo 1, amém? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Então, Deus deu uma revelação para Jesus, e é a revelação de Jesus, a revelação de Jesus que Deus deu para ele, Jesus, revelação de Jesus que Deus deu para Jesus, tá? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então Deus dá a conhecer
essa revelação para nós, por intermédio de Jesus, que fala com os seus servos. E o anjo, servo de Jesus, ditou o Apocalipse para João. 2/3 da Bíblia são ditados por anjo. Escreve, escreve, vírgula, ponto, parágrafo, o anjo falando, 2/3. O outro terço é homens inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, que foram inspirados para escrever. E aí a gente tem nesses autores um identificador do autor, por causa da maneira como ele escreve, como ele fala. As versões são a maneira que um e outro coloca do que está escrito, que não pode ser ao pé da letra, que tem que ser transliterado do original para nós, que algumas vezes não faz sentido ao pé da letra. Se traduz ao pé da letra, tem uma Bíblia aqui que chama SBT, Sociedade Bíblica Trinitariana. Ela é uma Bíblia ao pé da letra. Está escrito em hebraico, eles traduziram. Você não entende lhufas. A Bíblia é esquisita. Não tem pé nem cabeça. Por quê? Porque assim, olha. Suponha que um americano chega para você e fala assim: "This is a piece of cake." Tá? This is a piece of cake. Isso aqui é um pedaço de bolo. E você olha e fala assim: pô, isso é um pedaço de bolo. Mas a tradução para o português de "this is a piece of cake" é: isso aqui é moleza, é sopa, é fácil, é tranquilo, é simples. Piece of cake, para os americanos, que é pedaço de bolo. Isso aqui é um pedaço de bolo. Exatamente desse mesmo jeito, se você pegar a Bíblia e botar ela no teu idioma, você vai ler lá, isso é um pedaço de bolo. Quando ele está querendo transmitir a ideia de que aquilo é simples, é fácil. Então você tem que transliterar. Não é só traduzir ao pé da letra. Por isso tem 200 versões. Quantas tem? 60 e alguma coisa, precisamente 60 e alguma coisa versões em português. Porque cada um, se você vê de uma versão para o outro, o cara começa pelo fim, e depois põe o começo ao contrário, né? E subiu num cavalo e foi para a China. E no outro tá, e foi para a China subindo no cavalo. E cada um vira de um lado para o outro. Versões. Não é. Tantas. Tem. Se você puxar uma Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, você vai ver por que ao pé da letra fica esquisito. Tá? Apocalipse 1, 7. É isso que a gente queria ler aí. Diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que o transpassaram. Aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém? Então esse é Jesus, o que transpassaram. Mas ele está sempre sendo falado da parte de Deus. É a revelação que é da parte de Deus e é de Jesus. Agora vamos fazer uma comparação aqui de Jeremias 23, 5 e 6. Vamos lá no Velho Testamento. Vamos lá, força. Daqui a pouquinho a gente para.
Eu sei que é muita informação. Vocês já estão babando aí, né? Jeremias 23. Cinco e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome de que será chamado: o Senhor, justiça nossa. Jeová Tzidkenu. O Senhor, justiça nossa. Tzidkenu. Tzid, T-S-I. Tzidkenu. Jeová, justiça nossa. Então, ele é chamado Yavé. Vamos lá ver? Vamos mostrar aqui para você esse nome, para ver se eu não errei. Porque justiça é Tzedaká. E Jeová Tzidkenu é o Senhor, justiça nossa. Onde nós estamos? Jeremias. (23) 23 o quê? Justiça. Olha lá, ó. Yavé Tzidkenu. Estão vendo lá? Lá. 1 Coríntios 1:30. Vamos lá. Deixa o dedinho aí no Jeremias. E vamos em 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Amém? Ou seja, esse aqui que é Yavé, o Senhor, justiça nossa, que está sendo falado aqui, que nos dias dele, nos seus dias, que é os dias de Cristo, Judá será salvo. Esse é o dia de Jesus Cristo, é o milênio, tá? Quando Jesus voltar. Então, nos seus dias, é os dias de Jesus, será salvo, Judá será salvo, Israel habitará seguro. E este é o nome de que será chamado: Yavé Tzidkenu, o Senhor, justiça nossa. E aí, em 1 Coríntios 1:30, fala: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça. Ou seja, esse Yavé é Jesus. Esse que é justiça, Yavé Tzidkenu, justiça nossa, é Jesus. Tudo bem? Vamos fazer mais uma comparação aqui e aí a gente para. Salmo 102. Vamos lá. Salmo 102. Versículo 12, diz assim: mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre, e o teu nome será lembrado por todas as gerações. Agora pula para o 25 até o 27. Salmo 102, 25 a 27. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras da tua mão. E os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ok? Agora, compara isso com Hebreus 1. Vamos lá na frente. Hebreus 1. (10 e 12). Hebreus 1, 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra,
e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E qual um manto os enrolarás, e como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então, esse texto que está no Salmo, está aqui em Hebreus, faz menção a, primeiro, Yahvé, o Deus eterno, o Pai, e no Novo Testamento a Jesus Cristo, que é o mesmo. Não tem diferença entre eles. Yahvé começa falando e depois faz menção a Jesus Cristo. Por último, Isaías 6, 1 a 5. Vamos lá, rapidinho. A gente termina aqui. Isaías 6, de 1 a 5. Diz assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui eu vi Yahvé, o Senhor, tá? E as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse aqui é Yahvé, o quê? Senhor dos exércitos. Yahvé Sabaó, o Senhor dos exércitos. Tá? Esses são os nomes de Yahvé. Tzidkenu, Yahvé, o Senhor justiça nossa. Yahvé Sabaó, o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória, e as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Tudo bem? Pegaram o texto? Os olhos de Isaías viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele está olhando para o Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaó. Esse é o Deus do Velho Testamento, tá? Um dos nomes dele é o Senhor dos exércitos. Agora, compara isso com João 12, 41. Vamos lá. João 12, 41. Vamos ler do 40. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Estas coisas disse Isaías, porque viu a sua glória e dele falou. O que Isaías viu e falou? O que nós acabamos de ler lá, em Isaías 6. Né? Ele é o Senhor dos exércitos. Amém? Então, Israel teve os olhos cegados para não verem Jesus, né? Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Quem é que eles ficaram cegos e não viram? Jesus. Estas coisas disse Isaías porque viu a sua glória e dele falou. De quem? Jesus. Mas quando você vai lá em Isaías, ele viu a sua glória e dele falou, esse Jesus que Israel rejeitou, ficou cego, não viu, não ouviu, ele está falando de Yahvé Sabaó. Entendem? É o mesmo. É isso que eu quero dizer. O que está sendo anunciado no Velho Testamento é eterno. Essa é a eternidade do nosso Deus. Cristo é Yahvé, o Senhor. Amém? Ufa. E no Novo Testamento se faz citação de muitas coisas do Velho Testamento, e Jesus cita o Velho Testamento para dar testemunho de que é a palavra de Deus. Muito bem.